Oi, pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho, então, hoje sobre os equipamentos utilizados em topografia. Então, eu separei alguns equipamentos aqui do laboratório. Como vocês podem ver, a gente está aqui no campus, né, que é ao lado do ginásio, que vocês ainda não tiveram oportunidade de utilizar, mas vamos falar um pouquinho desses instrumentos tão importantes aqui para a topografia. O primeiro deles é o tripé. O tripé é um equipamento que tem 3 pernas e pode ser ajustado para a nossa utilização. Então, conforme a altura do operador de campo, esse equipamento pode ficar mais alto ou mais baixo. Ele vai ser ajustado pelos parafusos, né, de ajuste. Ele tem 2 meios de ajuste, um inferior e um superior. A gente tem as pontas do tripé para fazer fixação no solo. Aqui a gente está com a fixação dele sobre o elemento, né, de madeira, mas as pernas que vão servir para fazer a fixação no solo. Quando a gente faz essa fixação, a gente pode dar um empurrãozinho, tomar cuidado para não empenar a perna do tripé para fazer essa fixação no solo. A gente tem a mesa do tripé, que deve ser posicionada o mais horizontal possível. Aqui embaixo a gente tem um parafuso de fixação. E aqui no meio a gente tem uma circunferência que vai permitir a nossa visualização para a parte inferior do nosso tripé. Então, garantindo aí que o nosso equipamento que vai ser posicionado aqui por cima, ele vai ficar perfeitamente alinhado sobre o ponto que eu vou querer estacionar o meu equipamento. Então, o primeiro equipamento, tripé. O segundo equipamento que a gente vai falar aqui vai ser a baliza. A baliza que é um elemento de 2 metros de altura, com essas faixas aqui variando nas cores branca e vermelha. A baliza que tem uma ponta metálica, que vai permitir o posicionamento desse elemento sobre o ponto, ou quando eu quiser fazer a visualização, por exemplo, de um elemento como o canto desse pilar. Então, a baliza ela vai ter essa finalidade de elevar o ponto que eu quero visualizar para tornar ele visível. A baliza, que é um equipamento que a gente utiliza com o teodolito. Então, quando eu estou utilizando o teodolito, ele vai ser auxiliado pela baliza para a medição dos ângulos horizontais. Similar à nossa baliza, nós temos aqui o nosso bastão. O bastão, ele é similar ali à baliza. Ele permite ajustes de altura. Então, eu consigo ter uma gradação na lateral aqui do meu bastão. Ele tem também uma bolha circular. Não travei aqui direito. E ele também tem uma ponta metálica. Assim como a minha baliza, ele vai servir para elevar o ponto que eu quero visualizar. Então, se eu quero ver, novamente, o canto do meu pilar, eu vou posicionar minha baliza aqui no canto, garantindo que a minha bolha, o meu nível circular, ele fique perfeitamente centralizado. E o bastão, na verdade, ele é um equipamento de apoio. Ele vai servir para eu apoiar sobre ele o prisma. O prisma, que é um equipamento de reflexão, ele vai ser parafusado aqui sobre o bastão. Parafusado sobre o bastão é um equipamento que a gente vai utilizar junto com a estação total. Então, quando eu utilizo a estação total, eu tenho, na verdade, como equipamento auxiliar, o bastão com prisma. Então, esse conjunto aqui, bastão, prisma, que é extremamente importante para a gente. Nós temos aqui também então, a mira, que é uma régua graduada. Eu vou levantar aqui a nossa mira para a gente conseguir ver. Ela vai
ter, então, a altura de 4 metros. Essa daqui é uma mira de 4 metros. Então, nada mais é do que uma régua graduada. A gente vai conseguir fazer leituras nessa graduação da mira para permitir a obtenção de distâncias quando a gente estiver utilizando o teodolito ou medição de desníveis quando nós estivermos utilizando o nível. Então, ela pode ser utilizada tanto com o nível quanto com o teodolito para permitir medições de distâncias, sejam distâncias horizontais, distâncias inclinadas ou distâncias verticais, diferenças de nível. Então, ela consegue ter esse ajuste. A mira sempre vai ser utilizada. Deixa eu descer ela aqui. Aperta e volta. A mira, ela sempre vai ser utilizada com apoio de outro instrumento, que é o nível de cantoneira. O nível de cantoneira, ele é um instrumento que vai vir acoplado aqui à minha mira. Eu vou posicionar ele na lateral. E do mesmo jeito que o bastão, a gente vai manter, então, ela centralizada. Além de servir de apoio para a verticalização da mira, o nível de cantoneira também deve ser utilizado para a verticalização da baliza. Então, eu nunca vou usar a baliza sozinha. Eu vou usar a baliza sempre associada ao meu nível de cantoneira. Então, o nível de cantoneira que é um equipamento auxiliar à baliza ou à mira. Então, lembrando, a baliza vai servir para medições de ângulos horizontais quando eu utilizo o teodolito, e a mira vai permitir a medição de distâncias quando eu utilizo o teodolito, ou para medições de distâncias verticais quando eu utilizo o nível. O conjunto bastão-prisma vai permitir a medição de ângulos horizontais e verticais quando eu utilizo distâncias, ângulos horizontais, verticais e distâncias quando eu utilizo a minha estação total. Então, vamos aos complementos aqui. Nós temos também a trena. Essa é uma trena de 20 metros. Normalmente a trena ela vai ser utilizada para medição de distância, principalmente da altura do instrumento. Ela vai permitir essa medição. Nós temos a marreta para fixação dos nossos pontos de apoio topográfico. E aqui nós estamos sem piquete. O piquete é um elemento de madeira. Mas nós temos aqui um marco metálico, né, um pino metálico, que serve para materialização dos pontos de um ponto de apoio. Esse pino, na verdade, ele é de um material específico que não se deforma facilmente. Vamos falar agora, então, um pouquinho sobre os nossos equipamentos de medição. Vamos falar sobre a estação total, o teodolito e o nível. Eu vou começar falando sobre o teodolito, que é um equipamento um pouquinho mais antigo. Eu vou destravar ela aqui. A gente faz a fixação do teodolito com o parafuso de fixação aqui na base, garantindo então que esse equipamento ele fique fixo. Nós vamos também destravar o equipamento. Então aqui a gente pode perceber que a gente tem uma série de botões
uma série de elementos, e aí vamos entender um pouquinho como é que ele funciona, mas daqui a pouquinho. Então, a gente tem o teodolito, que é um equipamento de medição de ângulos horizontais e verticais. A gente vai falar sobre ele em específico em um outro momento. Eu vou tirar ele daqui, vou voltar ele lá para a caixa. A estação total, que de forma similar ao teodolito, eu vou fazer a fixação dela com o auxílio do parafuso de fixação. Também é um equipamento que vai permitir medição de ângulos horizontais e verticais. Então, aqui a gente gira o equipamento para a direita e para a esquerda e gira a luneta para cima e para baixo. Também é um equipamento com várias funções que a gente vai falar um pouquinho mais no próximo momento. O nível, de forma similar ao teodolito e à estação total, a gente faz a fixação dele sobre a mesa do nosso tripé. Diferente do teodolito da estação total, esse equipamento só permite giro na horizontal. Então, a minha luneta, ela não gira para cima e para baixo. Aqui ela é fixa no ângulo horizontal. Então, eu só consigo girar para um lado e para o outro. Então, esse é o nível. Também vou tirar ele daqui. Então, com isso, a gente encerra a apresentação dos equipamentos utilizados em topografia. A gente ainda não tem aqui o piquete, como eu falei, e alguns equipamentos auxiliares que podem servir para a prática de campo, mas os básicos são esses aqui: tripé, bastão com prisma, baliza, mira, marreta, nível de cantoneira, trena, teodolito, esse teodolito é um teodolito mecânico, estação total e nível.